A graça e a paz, amados irmãos, em Cristo Jesus. O Salmo 107, no versículo 1, ele diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor é algo que cai bem ao povo de Deus. Assim como uma criança que agradece ao seu pai, à sua mãe, assim como uma criança que agradece àquele que ele tem cuidado, assim deve ser o povo de Deus, grato ao Senhor Deus pelo que ele tem feito. Quando nós olhamos com os olhos críticos para as nossas próprias vidas como filhos de Deus, nós percebemos que muitas vezes, querido, tem nos faltado a gratidão nos nossos lábios. Tem um texto sagrado que mostra isso muito claramente, mostra a falta de gratidão e nos alerta, que é o texto de Mateus capítulo 20, dos versos 1 a 16, onde Jesus conta a parábola dos trabalhadores que foram contratados por um senhor de terras. Aqueles que foram contratados logo na primeira hora do dia, e depois outros em outras horas, até um grupo que foi contratado faltando apenas 1 hora para terminar aquele dia. Os contratados foram pagos por aquele proprietário de terras, dos últimos para os primeiros. Então, aqueles que foram contratados por último receberam o salário primeiro, e em seguida, até que aqueles que foram contratados primeiro receberam o seu salário por último. Até aí, tudo bem. O problema, queridos, é que os trabalhadores que receberam o seu salário por último, tiveram a oportunidade de comparar o que foi recebido por eles com o que foi recebido pelos demais. E como eles trabalharam desde a primeira hora do dia, eles acreditavam que receberiam um salário maior, ou que os demais que trabalharam menos tempo do dia, ou apenas 1 hora do dia, recebessem um salário menor. E ali eles foram questionar o seu senhor contratante, o proprietário de terras. Eles poderiam ter ficado felizes pelo que eles receberam, independente do que os demais receberam. Não, eles se ativeram no maior grave e dos graves erros naquele caso, que foi o problema da comparação. E a comparação naquele caso lhes roubou o contentamento. Muitas vezes conosco não é diferente. Muitas vezes nós caímos no erro de comparar as nossas vidas com a vida do outro. Muitas vezes até comparamos com pessoas que não temem a Deus, pessoas que sequer se lembram que Deus existe, sequer temem a Deus no seu coração, e muitas vezes nós caímos no erro de comparar as nossas vidas, comparar os nossos bens, comparar o favor de Deus na nossa vida ou a falta dele com o fato de muitas vezes nós não estarmos prosperando ou não estarmos sendo tão bem sucedido como fulano, como Beltrano, como Cicrano. Então, comparar a sua vida com a dos outros é a maneira mais garantida de assegurar a sua infelicidade, de assegurar a nossa infelicidade, porque ali há um descontentamento, e vamos chamar aqui de inveja. E esse descontentamento na vida, ou essa falta de reconhecimento pelo que Deus faz na nossa vida, é uma inveja que corrói por dentro. E esta é a razão, ou pelo menos uma das razões pelo qual Jesus conta aquela história.
para que possamos reconhecer e possamos evitar a armadilha da comparação ou a falta do contentamento com aquilo que Deus nos dá. E essa falta de contentamento nos rouba a alegria, ou essa comparação nos rouba a alegria, ou descontentamento. A realidade é que se você busca razões para se queixar, você vai encontrar muitas razões para se queixar. Da mesma forma, se você decidir buscar razões para ser agradecido a Deus, você também vai encontrar. Você vai encontrar porque você está procurando exatamente isso. Nós achamos, nós encontramos aquilo que nós procuramos. Se nós procuramos contentamento, alegria, satisfação, nós vamos encontrar. Se nós procuramos insatisfação, descontentamento, queixa, o queixume, nós vamos encontrar. Deus quis dar a nós o presente da vida. Não foi nada que nós fizemos para ganhá-lo. O que Ele nos deu foi um presente. Simplesmente é a parte generosa de Deus para a nossa vida. Não podemos gastar momentos preciosos da nossa existência, em quaisquer que seja o tempo da vida, comparando-a com outra situação, com outra pessoa. Isso não seria correto diante de Deus. Cada qual tem uma vida individual que prestará conta a si mesmo diante do Senhor. Pelo contrário, nós devemos buscar motivos para sermos agradecidos por tudo o que nós temos recebido da parte de Deus. E se nós buscarmos, como eu disse, nós vamos encontrar muitos motivos para isso. Porque a gratidão, queridos, é uma atitude de reconhecimento que temos desfrutado daquilo que nós temos desfrutado da vida, daquilo que Deus tem nos dado. A gratidão pode ser dirigida tanto a Deus como às pessoas que Deus usa para nos abençoar de forma geral. A começar pela própria vida. Podemos enumerar muitos motivos para agradecer. O propósito eterno de Deus, nossa salvação, o sacerdócio que Ele nos dá, os cuidados de Deus, a nossa família, os nossos amigos, a igreja que o Senhor nos deu, a saúde que Ele nos permite, mesmo que nesse momento você pode dizer, mas eu não estou bem de saúde. Mas sua vida toda foi assim? Esse momento de desventura atual é motivo para desfazer tudo o que Deus fez para você na sua vida? A sua casa, o seu trabalho, os eixos que Deus dá, permite para que você possa aumentar a sua renda e às vezes suprir muito mais do que aquilo que nós precisamos no mês? Queridos, Deus quer filhos gratos, isto é claro no seu texto. E há muitos textos bíblicos que nos exortam a sermos agradecidos. Por exemplo, podemos citar alguns, Salmo capítulo 30, capítulo não, né? Porque os salmos não são capítulos, são hinos, né? Então, Salmo 30, verso 4, Salmo 50, verso 14, Salmo 100, verso 4, Salmo 105, verso 1. No Novo Testamento, Efésios capítulo 5, verso 3 e 4, Filipenses capítulo 4, versos 4 e 9, Colossenses 2, versos 6 e 7, Colossenses 3, versos 16 e 17, Colossenses capítulo 4, verso 2, 1 Tessalonicenses 5, 18, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 3, são vários textos que nos incitam ao agradecimento, ao louvor a Deus. O Senhor não ignora nosso sofrimento, lembre-se disso, devemos lembrar sempre disso. Mas Deus ordena que nós oremos e lancemos a Ele a nossa ansiedade, como fez o profeta Abacuque, ao invés de vivermos murmurando. Tiago capítulo 5, verso 13, na parte A, fala sobre isso. Dessa forma, Deus pode agir mais eficazmente em nosso favor. E só assim podemos crescer ao ponto de nos agradarmos da vontade de Deus, ou agradarmos ao Senhor em sua vontade, que é perfeita, que é agradável, que é boa, que é santa.
Mas infelizmente, queridos, a nossa realidade na maioria das vezes tem sido outra, por isso o salmista nos adverte lá no Salmo 106, no versículo 24 e no versículo 25, e ele diz: também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. O texto sagrado nos mostra que Deus se ira. E uma das iras de Deus é com a ingratidão. E nós podemos colher resultados desastrosos em nossa vida por causa da ingratidão. Leia Romanos capítulo 1, versos 18 ao 21. E por que devemos ser gratos mesmo nas adversidades? Mesmo nesse momento que estamos passando, nas perdas, nas enfermidades, no desemprego, na dor. O salmo que nós lemos, o Salmo 107, verso 1, responde: porque Deus é bom, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ser grato também é andar por fé, sabendo que Deus está no controle de tudo e que todas as coisas que nos acontecem podem e serão usadas segundo a sua misericórdia para o nosso próprio bem. Ser grato, porque gratidão e louvor andam sempre juntos. Quem é grato, louva. Louvar é aplaudir, é elogiar, né? É exaltar, evidenciar. Portanto, quando nós louvamos a Deus, quando você louva a Deus, você está declarando a sua gratidão pelo que Deus tem feito na sua vida, ou gratidão pelo que Deus é, simplesmente. E nós nesse momento reconhecemos que Deus é bom, que Ele faz sempre o que é melhor para nós. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versos 15, verso 16, nos lembra o texto que o Senhor se agrada que eles sejam oferecidos sacrifícios de louvor. E vários salmos nos exortam a louvá-lo, muitos dos quais eu já disse aqui: Salmo 117, verso 1, Salmo 135, verso 1 e 2, Salmo 145, verso 21, Salmo 150, verso 1 e 6, por exemplo. Portanto, querido, se você é grato a alguém, diga isto a essa pessoa. Se você é grato ao Senhor, diga isto a Ele. Louve-o, agradeça-o, porque Deus tem cuidado de você. Por isso que você está aqui ouvindo, por isso que eu estou aqui falando essas palavras, porque Deus foi bom até agora, por isso que estamos vivos, independente das situações externas. Louve a Deus, declare a sua gratidão, ore a Deus, cante a Deus, viva de maneira a agradá-lo, porque isto é bom, isto cai bem aos seus santos, para louvor da sua glória, no nome de Jesus. Amém.